direito empresarial. Hoje nós vamos estudar sobre a sociedade limitada. Eu resolvi fazer nesse formato a aula porque eu acho que fica mais fácil depois vocês estudarem. E também vocês vão fazer um trabalho, né, manuscrito, de fazer um resumo aí dessa nossa aula. Então, vamos tocar assim e vocês vão poder estudar, pausar e qualquer dúvida que surja, vocês podem entrar em contato comigo através do AVA. Esses aqui são os principais tópicos, né, que a gente vai estudar. O nosso estudo começa lá no artigo 1052, que fala, né, da sociedade limitada e vai até dissolução da sociedade limitada. Lembrando que esse é um vídeo que é um direcionamento para a nossa prova, né, semana que vem. E a partir de agora vamos estudar cada aula, né? Nós tivemos 4 aulas e na abertura de cada aula vai ter um slide igual esse aí, indicando o que a gente estudou naquela semana. Resumindo, né, o que se inicia no estudo da teoria geral da contratual da empresa, é lembrar que as empresas surgiram para fomentar a economia, né, para facilitar, para fortalecer e estimular pessoas empreendedoras que tenham seu patrimônio separado da empresa, porque aí você não corre o risco de falir a qualquer momento. Essa é a grande inovação nessa época aí, século XX, século XIX. No Brasil, em 1850, já se falava em comandita simples sociedade, né, contratual, que tinha uma categoria de sócio investidor e outros tipos de sócio, mas foi lá em 1919 que chegou a sociedade por cotas de responsabilidade limitada, que é a origem que deu origem a que a gente estuda agora. A sociedade limitada tem como base legal o Código Civil, entre os artigos 1052 e 1087, diferentemente da sociedade por ações, que tem a sua lei própria, né, que nós vamos estudar para o segundo bimestre. Uma observação importante sobre a sociedade limitada é que ela tem poucas regras, né, e o que lhe falta tem que ser consultado nos artigos do capítulo anterior que tratam da sociedade simples, né? Então, a própria lei aqui, o artigo 1053 faz uma remissão para o capítulo anterior que trata da sociedade simples. Então, subsidiariamente, ela é regida por essa sociedade simples. Mas, se o contrato social preferir, e é o que pode acontecer na prática, opta-se expressamente pela regência da lei das sociedades anônimas, né? Sociedades por ações, porque ela é uma regra, uma norma mais completa e estabelece mais claramente critérios administrativos e de governança. Como o próprio nome da sociedade nos diz, né, ela é limitada. É o que ela traz de mais importante, que é a restrição da responsabilidade de cada sócio ao valor das suas cotas, né? Então eu sei que eu vou entrar na sociedade com um valor que eu vou investir, se tudo der errado eu só vou perder aquela participação, né? Mas a lei diz que todos respondem solidariamente pela integralização do capital, né? Ou seja, não havendo a integralização do capital, você também pode responder. Ou seja, se algum dos outros sócios ainda não cumpriu a sua parte, né, de entrar com sua parte de dinheiro ou de bens, ou os outros sócios vão ter que arcar. Então, para ter segurança, todos os sócios, né, quitam a sua parte, né, e aí todos vão ter a garantia de que só vão arcar com a sua cota parte. A grande maioria das empresas no Brasil são sociedades limitadas, né? São LTDAs. Elas são muito comuns porque elas, né, são de maior facilidade, os custos gerenciais, né, o que traz esse slide aqui. Muitos contadores, né, fazem essa gestão, conseguem fazer, e então, por isso, ela é tão utilizada.
e também porque o que tem acima dela é a sociedade anônima, que ela é bastante mais complicada, tem custos, né, de cartório, né? E abaixo da sociedade limitada estão os MEIs, né? Cabe também a observação aqui, um parêntese, os microempreendedores, que têm personalidade jurídica, mas não são sociedade, né? Não se registram na junta comercial. Aqui, exatamente, né, falando desse ato constitutivo da empresa, né, um contrato social que você vai registrar na junta, pois aí o MEI também pode fazer a partir da letra B, né, abrir, né, um CNPJ na Receita e para poder operar tem que ter alvarás, etc. Mas a junta não vai registrar o MEI. E aqui tratamos dos requisitos do contrato social da sociedade limitada, que vem lá no capítulo da sociedade simples, no artigo 997, e são vários requisitos, mas eles são óbvios, né? Qualificação dos sócios, o nome da empresa, o que a empresa vai fazer, né? O que chama atividade social, que chama objeto social, onde é a sede, o tempo de duração, se é por prazo determinado ou não, qual o valor do capital social, qual é a cota de cada sócio, o modo de realização desse capital social, quem é o administrador e a participação em lucros e perdas. Como é que vai ser essa participação, se a empresa não der certo ou se der certo. E no final da primeira aula, nós estudamos o nome empresarial da sociedade limitada, que pode ser a denominação ou a firma. A denominação é um nome fictício, mais a atividade da empresa e a palavra final LTDA. E aqui alguns exemplos, né? Por exemplo, Royal Comércio e Distribuidora LTDA, que é o supermercado Royal. IBCAC, Indústria Brasileira de Alimentos e Chocolates LTDA, ou Limitada, que é o nome que tem como nome fantasia Cacau Show. Então, o que a gente está estudando aqui é o nome empresarial, é o nome que vai na junta comercial. Nome fantasia também pode ser registrado, pode ser protegido, mas não é o nome verdadeiro da empresa. E a firma, né? Firma vem de nome, vem de assinatura, que é o nome dos titulares, nome dos sócios, né? Ou de todos ou de alguns, de forma completa ou abreviada. E se for mais de um sócio, tem que vir, né, a abreviatura de companhia, de CIA, né? CIA. Irmãos ou filhos, indicando que a sociedade optou por não constar o nome de todos os sócios. Por exemplo, a segunda aqui, ó, Pereira e Cia Limitada. Pelos sobrenomes de todos eles, Barreto, Pereira, Tavares Limitada. E assim vai. É possível que a sociedade limitada ela seja agora unipessoal, né? Tenha só um sócio. E é a sociedade limitada unipessoal. E aí, nesse caso, o nome vai ser o nome do dono, né? O nome do titular, mas pode ser abreviado, só não pode abreviar o último sobrenome. Essa é a regra. O último sobrenome tem que constar. Por exemplo, Maria da Silva Souza Limitada ou MS Souza Limitada. Agora nós iniciaremos os estudos dos temas da segunda aula. E nós começamos falando das cotas sociais, que é a divisão do capital social, né? A participação de cada sócio. A gente pode imaginar a pizza, né? E as fatias da pizza, cada sócio é dono de uma fatia. Bem, esse capital social, essa fatia de cada sócio, ela vai ser comprada, ela vai ser integralizada por cada sócio através de dinheiro, bens ou direitos. Dinheiro é fácil, bens, né? Uma casa, um carro, e direitos, né? Que são papéis, títulos, né? Que podem que significam valores, né? Econômicos.
Esse aporte pode ser feito no momento da abertura da sociedade, da constituição, ou posteriormente. No Brasil, a sociedade pode ter qualquer valor de capital social, menos zero, e essa empresa pode constituir o capital posteriormente, né? Abrir a empresa e não ter nenhum lastro, ter um centavo. O lastro vai vir daqui a um ano. Nós já vimos que cada sócio da empresa responde somente pela sua cota à parte, né? Pelo capital que efetivamente ele integralizou na abertura da empresa. E também responde solidariamente pela não integralização dos outros sócios, né? Se o outro sócio ainda não integralizou a sua cota, o outro sócio é chamado para responder perante credores por essa integralização. Aqui também, os sócios também respondem solidariamente pela exata estimação dos bens que foram incorporados à empresa. Então, por exemplo, um sócio entrou com 100 mil reais em dinheiro, o outro sócio entrou com um imóvel de 100 mil reais, o outro sócio entrou com um carro de 100 mil reais. Se eventualmente deu um problema na empresa e um credor está cobrando da empresa, se quando foi cobrar o valor desse veículo ou desse imóvel não correspondia a 100 mil reais, mas na verdade esse carro valia menos, os outros sócios terão que aportar valores além da sua cota à parte para saldar essa dívida, porque eles respondem solidariamente pela exata estimação dos bens que forem incorporados ao capital social, né, no momento da integralização. Outro ponto que esse slide aqui traz é que o sócio que não integraliza a sua parte do capital social é chamado de sócio remisso. E, obviamente, ele que não integralizou a sua parte no tempo correto, né, ele vai perder a sua parte na empresa e os outros sócios vão tomar para si, excluindo ele do quadro societário, tá bom? Sócio remisso. Cessão de cotas, né? Venda de cotas, passagem para outro de cotas, venda, doação. As cotas podem ser cedidas pelos seus titulares, seja para outros sócios, seja para alguém que não é da sociedade, um estranho. Mas aí tem uma diferenciação. Se a cota vai ser vendida para outro sócio, não precisa de autorização dos demais sócios, porque já há o affectio societatis, né? Os sócios se conhecem, se gostam, então um pode vender para o outro sem ter que avisar os outros. Porém, se vai haver uma venda para quem é de fora, essa venda não pode haver oposição de um quarto do capital social, né? Um quarto dos sócios não podem se opor à venda de cota para alguém de fora. A administração da sociedade. Quem pode administrar é o administrador, que pode ser uma só pessoa ou mais pessoas. Pode vir lá no contrato social ou pode vir em um ato separado. A administração pode ser realizada por sócio ou por terceiros não sócios, mas a designação desses sócios vai mudar. Se o capital da empresa estiver integralizado, tudo quitado já direitinho, todo mundo pagou a sua parte, a aprovação de administrador é mais simples, mais da metade do capital social. Enquanto se o capital ainda não estiver integralizado, você mexer na administração é mais burocrático, vai ter que ter 2/3. Esse slide nos lembra que, se nada vier tratando no contrato social sobre como será a administração, todos os sócios serão administradores. Tem uma regra também interessante que é de que, se a empresa tem mais de 10 sócios, as deliberações são tomadas sempre em reunião ou assembleia. E, continuando aqui no nosso slide, aquele que entra na sociedade, né, comprou a cota de um sócio, ele não será automaticamente administrador, né? Nesse caso aqui que a gente está estudando, quando não há estabelecimento de quem é administrador, todos os sócios são administrador, mas quem entra na sociedade depois não entra, não vira sócio automaticamente, não vira administrador automaticamente.
Quem não pode administrar a empresa? Menor de 16, menor de idade, né? Menor de 18, a não ser que seja emancipado, que pode ser a partir de 16. Incapaz civilmente e pessoas impedidas por lei. Podia ter escrito aí o servidor público. O servidor público, ele não pode, por exemplo, administrar a empresa. Condenados por penas que vedem a administração pública, né? Vede cargo público. Então, quem não pode entrar em cargo público também não pode administrar uma empresa. E vários crimes lá do artigo 1011 lá do Código Civil, que são crimes falimentares, um monte de crime que eu não vou perguntar na prova, porque é muito difícil, né, decorar todos. Habilidade do administrador. O administrador ele responde em nome da empresa, né, não é em nome pessoal. Então, desde que ele haja com cuidado, com diligência, com prudência, mesmo que ele tome uma atitude errada, uma decisão errada, ele não responde pessoalmente, né? Essa é a regra. Agora, se ele for imprudente, negligente, ele pode ser responsabilizado sim, particularmente, né? Descumpriu o que lhe foi previamente estabelecido de forma imprudente, ele pode aí ser punido pessoalmente. Também poderá ser responsabilizado se sabia e agiu em desacordo com a maioria do que queriam os sócios, né? Ele sabia a opinião dos sócios e fez o contrário, né? Ou se ele deveria saber também. Por outro lado, se ele agiu com todo cuidado, não está obrigado a indenizar a sociedade em caso de perdas, como a gente falou no slide anterior. Teoria ultra vires, né? Muita doutrina aí, os livros têm traz esse tema, mas é porque o que precisa saber é que essa teoria que se aplica em outros lugares do mundo não se aplica no Brasil, porque aqui o administrador, se ele pratica algum ato errado, negligente, que não estava autorizado, mesmo assim a empresa responde por esse ato. Não se aplica a teoria ultra vires, né? Aqui na legislação brasileira prestigia-se o terceiro de boa-fé com quem o negócio foi celebrado. Se a pessoa era realmente administrador da empresa e ele fez lambança, vamos dizer assim, no bom português, a empresa que responde, não é o terceiro. Liberações do sócio, né, das votações. A lei diz que algumas decisões não podem ficar a cargo de administrador. Elas precisam ser tomadas pelos sócios da sociedade. Então, as principais são as contas da empresa, determinar quem é administrador, tirar o administrador, quanto vai ganhar um administrador, mudar contrato social, dissolver a empresa, incluir outra empresa, fundir. Tudo isso são decisões muito importantes, né, e, portanto, precisam ser deliberadas em ato específico, né, chamado de assembleia ou reunião. Aqui esse slide explica melhor a diferença entre reunião e assembleia. A reunião é caso de empresa até 10 sócios e a assembleia é com mais de 10 sócios, né? Tem que ser feita anualmente, né? A assembleia anual para deliberar sobre as contas, tem toda uma formalidade para que isso possa ser registrado, as contas da empresa. Aqui uma observação muito importante do artigo 1072, significa que as decisões tomadas pela empresa vinculam todos os sócios, né? Ainda que eles não concordem, ainda que eles não estejam presentes, porque a empresa ela é regida pela maioria, ainda que a decisão seja ruim para a empresa, né? Infelizmente. Agora, se essa deliberação da empresa ela infringe o contrato social ou a lei, aí esse sócio pode alegar que
não responde por essa decisão tomada, né? E aí esses sócios que deliberaram contra a lei, por exemplo, concordaram em poluir o meio ambiente, concluíram de respeitar normas sanitárias, eles vão responder pessoalmente pelos prejuízos causados à sociedade e aos demais sócios da empresa. Agora a gente inicia o conteúdo da aula 3, que trata dos órgãos da sociedade limitada. Não são comuns a criação desses órgãos na maioria das sociedades, mas nas sociedades grandes, com muitos funcionários, muitos recursos, a criação é importante para facilitar a tomada de decisão, transparência. Então a gente vai falar dos dois principais, que é o Conselho Fiscal e o Conselho de Administração, e vamos falar dos quórums de votação, que na sequência aí do Código Civil. Mas esse tema sobre os órgãos a gente tratará mais profundamente no próximo bimestre. O Conselho Fiscal, como o nome diz, é o órgão que fiscaliza os atos dos administradores, né, dos próprios advogados, né, dos contadores, né, dos funcionários como geral, como da empresa. É um órgão, deve ser independente, né, deve ser escolhido para ficar pessoas que não tenham nenhum outro interesse na empresa. Deve vir expressamente no contrato social, se vai haver o conselho fiscal. Pode ser incluído, né, ou no início da empresa ou depois, ao longo da vida da empresa. Não é muito comum, só para grandes empresas, aí chega a ser obrigatório, conforme essa lei que eu mencionei no slide, uma lei que trata de contabilidade. Sempre 3 ou mais membros, podem não ser sócios, pode ser sócios ou não sócios, mas tem que residir no país para poder ser comunicado, acompanhar as operações. Aqui a transcrição de uma parte do artigo 1069 do Código Civil, que trata das competências do Conselho Fiscal, né, de examinar livros, papéis, caixa, carteiras, devendo os administradores dar fácil acesso, né, examinar atas, né, lavrar atas, né, criar pareceres sobre, né, os resultados dos órgãos da empresa, colocar esses relatórios num livro anual que vai ser, ser apresentado na Assembleia Anual dos Sócios. Então é uma atividade bastante fiscalizatória mesmo. Os membros do Conselho serão escolhidos na Assembleia Anual. E há uma regra muito importante que assegura aos sócios minoritários a eleição de um representante nesse conselho, se esses sócios minoritários representarem 1/5 do capital social, 20%. Então eles vão se unir, vão votar separadamente para eleger um membro e o seu respectivo suplente. Isso, na prática, melhora a transparência, né? Porque vai ter alguém ali no conselho que foi eleito pela minoria, que tem outros interesses. Então isso melhora equilíbrios, reduz abusos, etc. Aqui os impedidos, né, quem não pode fazer parte desse conselho. É um conselho, como a gente viu, de fiscalização, de transparência, precisa ser imparcial. Então, quem não pode? É quem não tem capacidade para ser administrador, né? Nós já estudamos lá atrás, né, porque cometeu crime, porque é funcionário público. Também não pode quem é de algum órgão dessa sociedade ou de alguma outra controlada por ela, empregados, cônjuge e parente até o 3º grau, né, de alguém que trabalhe na empresa. Já o conselho de administração, que também não é obrigatório, também precisa vir no contrato social, ele
é um órgão de decisão, é um órgão para assessorar as grandes decisões estratégicas da empresa. Então aqui eu coloquei algumas atribuições importantes, como a de fiscalização dos administradores, de definir diretrizes estratégicas, nomeação e destituição de administrador, né, para não deixar isso na mão dos sócios, né? Só os sócios terem que deliberar para fazer esse tipo de tomada de decisão. Então você faz essa atribuição de outras pessoas e não expõe tanto os sócios. E aprovação de decisões relevantes. E aqui outros órgãos também que podem haver numa empresa, numa sociedade limitada, também não é obrigatória na anônima, muitas vezes, como, por exemplo, o Comitê de Sustentabilidade, né, Adequação Ambiental, um comitê para análise de remuneração dos funcionários, comitê de finanças, auditoria, compliance, análise externa, mercado exterior, né, questões políticas, tem muito tipo de assessoria para grandes negócios. O código traz um destaque especial sobre as votações dentro da empresa, né, que se dá entre os sócios. E alguns tipos de votação precisam de determinados quórums, determinados números de sócios votando. Então, esses quórums aqui no slide exigem maioria absoluta, né? Ou seja, mais da metade do capital social. O que mais costuma cair em prova são esses quórums que eu separei aqui. Letra A, designar administrador sócio. Precisa de mais da metade do capital social, também já vimos. Eleição de administrador não sócio, após a integralização do capital, e modificação de contrato social para incorporação, fusão e dissolução de sociedade. Também merece atenção os quórums diferenciados, né, da abertura da sociedade, né, na letra A. Todos têm que concordar, obviamente, tem que ser um consenso o contrato social. Destituição de sócio nomeado administrador no contrato social. Aquela coisa, né? Começou a empresa, nomeou um sócio, ele é administrador. Para tirar esse sócio, a burocracia é um pouquinho maior do que se fosse alguém que não era sócio. Depende de aprovação de 2/3 do capital social. A letra C é a eleição de um membro do Conselho Fiscal, a eleição de um membro minoritário, né, do Conselho, que é 1/5 do capital social que a gente viu agora, 20%. Nesse link aqui tem um interessante quadro com muitos quórums da sociedade limitada para vocês verem que a gente só passou pelos principais, que é o que pode cobrar na prova. Penúltima aula, aula 4, nós tratamos do importante tema do capital social, aumento e redução do capital social. Começamos pelo aumento, que muitas vezes pode acontecer para que a empresa melhore sua reputação no mercado. Às vezes tinha um capital de R$ 1.000, aumenta o capital para 1 milhão e poderá participar de licitações, por exemplo, e ter mais contratos, porque o lastro, a segurança que a empresa mostra para o mercado é maior. A gente fala de aumento de capital social, é preciso lembrar que só pode aumentar se o capital social estiver integralizado, né? Todos os sócios fizeram o seu depósito, a sua parte que havia subscrito. Senão não faz sentido aumentar capital se ainda não havia, né, o lastro lá efetivamente integralizado. Pode haver um aumento do capital social através das cotas já existentes, né, aqui da letra A. São 4 sócios, cada um tem 25%. Isso, cada 25% valia R$ 1.000, agora vai valer R$ 1 milhão. Ou emissão de novas cotas. Cada um tinha 25%, uma cota, agora cada um vai ter
5% da empresa. Cada cota vai valer um valor muito maior do que valia antes, né, nesse sentido. E esse slide aqui ele explica uma situação que pode acontecer, que acontece na prática, que é a diluição de um sócio, porque quando vai haver um aumento de capital social, os sócios podem e devem comprar, né, integralizar as novas cotas para se manterem com a sua participação na empresa. Porque se assim não fizerem, eles vão e os outros sócios adquirirem as novas cotas, esse sócio que não tinha capital para investir, ele vai perder uma participação na empresa. No caso anterior do aumento do valor das cotas, quanto no caso de novas cotas, os sócios vão ter preferência na compra dessas novas cotas. Mas em ambos os casos, o sócio que não tiver essa condição, naquele momento, ele pode ter a sua parte da empresa reduzida, né, diluída, se os outros sócios assim o fizerem. A redução do capital social ela é mais difícil ainda. Por quê? Imagina uma empresa, ela tem um lastro, né, um valor, e agora ela quer diminuir. É óbvio que isso vai afetar os contratos, né, os credores que ela tem. E por esse motivo, a lei, o Código Civil, ele dá um prazo de 90 dias para que os credores possam se opor a essa redução do capital social, né, dessa garantia. Falando, olha, eu não quero que reduza não, porque o capital social é de 1 milhão, eu tenho um contrato de 1 milhão, é o que está me garantindo. Autoriza a redução do capital por dois motivos. Esse aqui no slide é quando houver perdas irreparáveis, a empresa está precisando daquele valor, já usou aquele valor, né? Alguma sentença judicial já bloqueou o valor do capital social, não existe mais aquele valor. Então, né, não tem jeito, a empresa tem que reduzir e tornar esse valor real, né, do que a empresa pode oferecer. A segunda hipótese de redução do capital é quando não há necessidade mais, a empresa tem um capital, precisou no passado, o capital social de 1 milhão, agora não faz mais sentido, e a empresa quer agora devolver essa parcela para os sócios. Então isso pode acontecer, não vai prejudicar terceiros, né? Aqui, nesse caso, pode haver devolução para os sócios. No caso anterior, não, né? Porque foi um prejuízo financeiro, não tem como ainda dar valores para os sócios. E como a gente já tinha antecipado lá atrás, né, os credores terão o direito de se opor a essa redução do capital social, em qualquer de uma das hipóteses que a gente estudou ali atrás. Mas atenção que os credores somente de créditos anteriores a essa averbação da redução do capital social. O que foi feito após não pode, né, reclamar. Caso o credor tenha razão, a sociedade vai ter que pagar o que deve a ele ou garantir o crédito para que possa ser feita essa redução, senão a junta comercial não vai poder averbar essa redução. Nossa última aula, né, nosso último tema, que é a dissolução parcial da sociedade limitada. Dissolução parcial da sociedade. Parcial porque não vai acabar a sociedade, vai sair alguém e a sociedade continua. Senão a gente falaria de sociedade, dissolução total da sociedade, não é o caso. Dissolução parcial. Morte de um sócio, retirada de um sócio, porque quis, e exclusão de um sócio. Morte de um dos sócios. O que é importante saber? Que quando morre, a lei prevê
que a cota desse falecido vai ser liquidada e paga aos herdeiros no prazo de 90 dias, como está aqui na parte de baixo do slide, em dinheiro. Essa é a regra. Mas, conforme o artigo 1031, pode os herdeiros, em consenso com a sociedade, ingressar, né, na sociedade e virarem sócios. Isso também pode vir previamente estabelecido no contrato social. Mas se não tiver, a regra é essa: liquida-se a cota, paga e sai aquele sócio, né? Os herdeiros não entram mais, se eles quiserem, a sociedade também poderá entrar. O segundo caso de dissolução parcial é quando um sócio quer sair, né? Ele tem o direito de recesso, direito de retirada. E aí a sociedade vai ter que dar a parte dele, né? Liquidar o que ele tem de direito, verificar o que a empresa tem, e ele vai ter direito à sua cota, né? A sua cota à parte na empresa. Ele vai ter que ser ressarcido. Isso é um grande problema para a empresa, né? Às vezes ela não tem caixa, os outros sócios vão ter que arcar com isso. Isso também pode ser proibido no contrato social, no sentido de colocar algumas outras regras, para caso haja uma retirada. A terceira forma de dissolução parcial da sociedade é a exclusão do sócio, que pode acontecer por pleno direito ou mediante iniciativa da sociedade. A exclusão de um sócio por pleno direito é quando ele faliu, né? Ele não tem mais patrimônio e os credores estão cobrando o único patrimônio dele, que é a sua cota à parte na sociedade. E aí a sociedade vai entregar essa parte através da liquidação, vai apurar tudo que ele tem direito, vai pagar para o credor e esse sócio vai ser excluído de pleno direito. A outra hipótese é mediante iniciativa da sociedade, que vem nos próximos slides. Nessa iniciativa, né, dos outros sócios, que tem que ser até de forma judicial, há muita atenção a isso, exclusão do sócio judicial, é quando ele cometeu alguma falta grave no cumprimento de suas obrigações. Está no slide seguinte alguns exemplos de falta grave. Incapacidade superveniente, ele, né, ficou muito idoso, ficou doente, ou falta de integralização do capital, como a gente já viu, né? Ele vai ser remisso, ele vai perder a sua parte. O conceito de falta grave é um conceito aberto, mas na justiça há muitas orientações. Seria, por exemplo, ele concorreu com a própria sociedade, violou um segredo de negócio, agressão física dentro da empresa, entre os sócios, ou ocultação de documentos, por exemplo. É coisa muito grave. Idade, como eu já tinha dito, né? Idade, doença, deficiência física ou mental que impeça de participar dos negócios da empresa. E agora, por fim, para quem aguentou chegar até aqui, o tema talvez o mais importante, que é uma nova possibilidade, nova porque é recente, começou em 2019, que é a exclusão extrajudicial do sócio minoritário. Os sócios vão se unir, sem a necessidade de ir ao judiciário, desde que, letra A, represente mais da metade do capital social, né, tem que ser a maioria da empresa. O contrato social tem que prever a possibilidade de exclusão extrajudicial de sócio, né, por justa causa, e ele tem que ter colocado os atos inegáveis de gravidade, né, teve que praticar algo grave. E aí eu trago no próximo slide alguns exemplos do que seria esse ato inegável de gravidade. Mas é um caso aí, uma hipótese de exclusão de sócio sem recorrer à justiça, então agora que existe. Nos exemplos, cabe só a observação de que é preciso que haja uma assembleia, né, uma reunião especialmente convocada para que esse sócio possa se defender, né, antes de ser expulso, ser excluído. E aqui ideias, né, sugestões do que poderia ser
né, ato de inegável gravidade. Então foi isso. Parabéns a quem chegou até aqui. Essas aqui são as nossas referências. Quem quiser continuar os estudos e aprofundar, boa prova para todos os alunos e os demais que quiseram, interessados, que participaram dessa aula. Até mais.